E se eu te disser que seus filhos pequenos podem ter problemas de visão e você não percebe isso? Olá, eu sou a Erika Uchida, médica oftalmologista, cirurgiã plástico ocular, e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é a saúde da visão das suas crianças, das nossas crianças, dos nossos filhos e filhas, sobrinhos, alunos. E esse assunto é muito importante porque a gente sabe das consequências profundas, tanto emocionais, sociais e financeiras, para a criança, para a família e para a sociedade, que uma deficiência visual pode causar. Muitas crianças apresentam problemas de visão logo no início da vida. Por isso, nós, como pais, devemos nos atentar aos sinais que podem indicar uma dificuldade para enxergar. Por isso, cabe a você, como pai, como mãe, levar os seus filhos regularmente ao oftalmologista e prestar atenção a alguns dos sintomas que podem indicar dificuldade para enxergar. Por isso, hoje eu vou explicar 5 sinais que podem indicar que o seu filho está com problema de visão. Então vamos lá. O nosso olho e o sistema visual, que inclui o cérebro, corresponde a cerca de 2% do volume do nosso corpo. Mas a visão é responsável por 80% do nosso contato com o meio externo. Por isso, é fundamental que todas as crianças tenham um acompanhamento médico, tenham a chance de enxergar perfeitamente. A maior parte dos casos de cegueira e de baixa visão, felizmente, podem ser evitadas se forem detectadas e tratadas a tempo. A Organização Mundial da Saúde tem um programa chamado Vision 2020, The Right to Sight, que traduzindo significa Visão 2020, o direito à visão. Então, é um programa que tem como objetivo erradicar a cegueira de causas evitáveis até o ano de 2020 e combater a cegueira infantil, a cegueira na infância, é uma das prioridades desse programa. Quando a gente nasce, a visão é bem borrada, então o recém-nascido ele enxerga bem borrado, é uma distância bem próxima, uns 25 centímetros mais ou menos. E o principal estímulo para ele é o rosto da mãe e o seio materno, que vão garantir a sobrevivência dele. E com o passar dos meses, a visão vai se desenvolvendo, vai ficando mais nítida, o contraste vai melhorando, a percepção das cores. Então, a melhor maneira de saber se a criança está enxergando direito é colocar um brinquedinho colorido, ver se ele está acompanhando com os olhos e se ele está olhando fixamente para a mãe. Então, um ótimo jeito de saber se a criança está enxergando bem é colocar alguns brinquedinhos, movimentar os brinquedinhos na frente da criança e ver se ela acompanha com os olhos. Então, no começo, deixar mais pertinho e conforme ela vai crescendo, você pode afastar esses objetos. O segundo sinal é quando a criança reclama de dor de cabeça aos esforços visuais. Então pode ser quando volta da escola ou quando leu mais um tempo maior, quando ficou jogando videogame. Isso acontece porque quando a criança precisa de óculos e não usa, o olho precisa fazer um esforço maior para focar a imagem, que é a acomodação, e isso pode causar dor de cabeça. Então, se a criança reclama de dor de cabeça quando volta da escola, vale a pena fazer uma visita ao oftalmologista. O terceiro sinal é quando a criança aperta os olhos quando vai enxergar alguma coisa mais distante. E isso pode indicar miopia ou astigmatismo. E o princípio disso é que quando a gente aperta os olhos, a gente passa a enxergar por uma área menor dos olhos, que é o princípio da fenda estenopeica. Então, se você perceber que seu filho está apertando os olhos quando vai enxergar, principalmente para longe, vale a pena uma visita ao oftalmologista. O quarto sinal é o estrabismo, que é quando os olhos ficam tortos. E isso é muito importante porque pode tanto ser causado por baixa de visão como uma consequência de uma dificuldade para enxergar. Quando o nosso olho fica torto, a gente forma duas imagens que não se sobrepõem, então fica com a visão dupla. E isso para o nosso cérebro é muito incômodo. Então o que ele faz? Ele apaga a visão de um dos olhos, geralmente ou que desvia mais ou que tem um grau maior, e para diminuir, para não ter essa sensação de visão dupla. E com isso, não se desenvolve 100% do potencial de visão desse olho. E se não for tratado a tempo, pode ficar com uma sequela para sempre. Por outro lado, para a gente ficar com os olhos paralelos,
o olho precisa enxergar bem, ele tem que ter um estímulo de fixação, tá? Então, se um ou os dois olhos não enxergarem direito, ele pode perder o paralelismo e entortar. Resumindo, o que você precisa saber é que se os olhos começarem a entortar, procure um oftalmologista, de preferência um oftalmopediatra ou um especialista em estrabismo. Sei que parece um pouco óbvio, né, que pai não vai levar o seu filho ao médico se o olho começar a ficar torto. Mas eu acho super importante enfatizar isso, porque existe um certo tempo em que a gente consegue estimular a visão da criança, tá? Então, é importante, assim que começarem os sintomas, que você procure o médico. E o quinto sinal é quando a criança nasce ou evolui com a pálpebra caída, ou seja, o olho começa a ficar mais baixo. Tanto pode ser de um lado só, como dos dois lados. A pálpebra caída ela é importante porque, além do aspecto estético que ela gera, ela pode causar uma obstrução da visão e, com isso, a criança não tem o desenvolvimento total e pleno que poderia ter. Eu falei que seriam 5 sinais, mas eu vou acrescentar mais um, que na verdade é quando a criança não apresenta sinal nenhum de que está tendo dificuldade para enxergar. E isso é muito traiçoeiro, porque muitos pais ficam arrasados que não perceberam essa dificuldade da criança e às vezes acabam descobrindo quando a criança já está grande e não tem mais chance de desenvolver a visão plenamente. Isso acontece quando um dos olhos enxerga bem e o outro enxerga mal. Então, quando a gente enxerga bem de um dos olhos, a gente consegue levar a vida normalmente, fazer todas as atividades do dia a dia. Então, muitas vezes isso passa despercebido. Isso pode acontecer por várias causas, mas principalmente por diferença de grau entre um olho e o outro. Se um olho enxerga bem, a criança vai se desenvolver normalmente, tem uma ação normal e a gente não percebe que ela tem dificuldade. Até o momento que por acaso a gente tampa um dos olhos, tampa o olho que enxerga melhor e a criança percebe que não está enxergando direito. O problema disso é que, lembram que eu falei que a gente não enxerga apenas com os olhos, a gente também precisa da parte cerebral do sistema visual. E esse sistema ele se desenvolve desde que a gente nasce até por volta dos 6, 7 anos. Então, se a gente não corrigir algum problema de visão que a criança tenha até os 6 ou 7 anos, a gente perde essa chance de desenvolver o sistema visual em sua totalidade. E se a criança não tiver o desenvolvimento total da visão, ela pode ficar com o que a gente chama popularmente de olho preguiçoso, que mesmo colocando óculos, usando grau, colocando óculos, a visão não melhora. E um teste simples para saber se a criança enxerga bem dos dois olhos é ocluir um dos olhos enquanto ela está brincando. Então, bem discretamente, você faz uma oclusão de um dos olhos enquanto ela estiver brincando, e se ela continuar brincando normalmente, é sinal de que ela enxerga bem. E só lembrando que esse vídeo tem o objetivo de informar e não serve como uma consulta. Então, algum desses sintomas te deixou alerta? Se sim, procure um oftalmologista de sua confiança o quanto antes, porque isso pode ser fundamental, essencial para o desenvolvimento da sua criança. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se inscreva também no canal para receber todas as dicas. Se gostou das dicas, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas de quem você gosta e não esqueça de deixar o seu curtir para saber que esse conteúdo é importante para você. Se tiver dúvidas ou sugestões, escreva nos comentários que eu vou ler todos e responder, ok? Muito obrigada por estar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!